Oi, eu sou o cara da história, tenho um diploma em História e amo História. E se você também ama História, este é o canal para você. Pouco se sabe sobre a vida de mulheres individuais na Inglaterra medieval. Na Inglaterra medieval, a vida era difícil para as mulheres de todas as classes sociais, com poucas oportunidades. Elas raramente eram consideradas importantes o bastante para serem incluídas nos registros históricos. No entanto, há uma nobre de Coventry do século XI cujo nome é mundialmente conhecido. A verdade é que quase tudo o que você acha que sabe sobre ela é extremamente impreciso. E então hoje o cara da história vai tentar mergulhar na esquecida história real do passeio a cavalo mais famoso do mundo. O nome em inglês antigo, Gajivu, que significa presente de Deus, era relativamente comum para mulheres na Inglaterra medieval. A versão latinizada do nome é Godiva. Lady Godiva era a condessa de Mércia, esposa de Leofric, o conde de Mércia. Não sabemos as datas exatas de seu nascimento ou morte, mas existem registros de seus atos e de seu marido no meio do século XI. Ela era financeiramente independente, com propriedades herdadas do pai. Para entender o mundo de Lady Godiva, precisamos entender o contexto da política inglesa na época. No início do século XI, Svein Porkbeard, rei da Dinamarca, liderou uma campanha contra a Inglaterra, forçando o rei inglês Athelred, o despreparado, e seus filhos ao exílio. Svein foi coroado rei da Inglaterra no Natal de 1013, mas morreu semanas depois devido a uma queda de cavalo. Harald, segundo filho mais velho de Svein, tornou-se rei da Dinamarca, enquanto os vikings que derrotaram Athelred escolheram Knut, filho mais novo de Svein, como novo rei da Inglaterra. Porém, os senhores ingleses enxergaram na morte de Svein uma chance. Athelred, de volta do exílio, e os ingleses expulsaram Knut e seu exército da Inglaterra. Porém, no ano seguinte, Knut voltou com uma grande frota, incluindo vikings de toda a Escandinávia. Knut derrotou o exército inglês na Batalha de Assendun em outubro de 1016. Após a morte de Edmund Ironside, filho de Athelred, em novembro, Knut, o Grande, foi coroado rei de toda a Inglaterra. Knut governou a Inglaterra por quase 20 anos e, com o apoio dos ingleses, também reinou sobre a Dinamarca, Noruega e boa parte da Suécia, formando o chamado Império do Mar do Norte. Knut é considerado um dos maiores reis anglo-saxões por proteger a Inglaterra das invasões vikings que a devastavam desde o século IX, permitindo que o país prosperasse sob seu reinado. No início de seu reinado, ele passou muito tempo eliminando desafios ao seu governo, executando pessoas em quem não confiava. Uma das purgas relacionava-se ao condado de Mércia, antes um reino no centro da Inglaterra. Entre 1017 e 1023, Canute executou o antigo conde e concedeu o condado a um membro de uma das principais famílias anglo-saxônicas locais. O novo conde era Leofric. Leofric, conde de Mércia, foi um governante poderoso e político habilidoso da Inglaterra. Ele manteve sua posição por quase 4 décadas durante os reinados de Knut, 2 de seus filhos, e Edward, o confessor da dinastia Wessex restaurada. Não se sabe ao certo quando Leofric e Godiva se casaram. Ela sobreviveu a ele e pode ter sido o segundo casamento de ambos. Um registro do século XII indica que ela era viúva quando se casou. A primeira menção conhecida deles como um casal tem a ver com a dotação de um mosteiro beneditino em Coventry em 1043. Embora Leofric e Godiva tenham sido registrados com muitos atos de caridade, a dedicação desse mosteiro revela muito sobre eles e o período. O mosteiro foi construído sobre as ruínas de um convento destruído durante a invasão de Canute em 1016. Godiva e Leofric, como Canute, eram cristãos e todos pareciam ter sentido a necessidade de expiar pela destruição do período de conflito que levou Canute ao trono. Canute, como Godiva e Leofric, era bem conhecido por seus dons ecumênicos, dando terras, isenção de impostos e relíquias religiosas para igrejas e mosteiros. Muito do que sabemos sobre Godiva e Leofric vem de sua caridade para com a igreja. Eles foram benfeitores de mosteiros em Worcester, Leicester, Chester, Much Wenlock e Evesham. Eles deram joias para adornar estátuas da Virgem na Catedral de São Paulo, em Londres. Muitos dos presentes valiosos teriam sido levados pelos normandos após 1066.
Muitos mosteiros resistiram até sua dissolução no século XVI. Mas como isso se encaixa com a lenda que todos nós conhecemos da bela nobre inglesa andando nua pelas ruas de Coventry? A primeira descrição do passeio de Godiva foi feita por Roger de Wendover, um monge no século XIII. Nessa história, Leofric, marido de Godiva, impôs taxas opressivas sobre Coventry. Godiva, interessada em Coventry por ser sua terra herdada, importunou o marido para reduzir impostos. Ele a repreendeu, mas ela persistiu. Exasperado, ele disse que concederia seu desejo se ela cavalgasse nua pela cidade. Para sua surpresa, ela fez isso, coberta apenas por seus longos cabelos e, portanto, ele cumpriu sua palavra. Mas por que um conde inglês gostaria que sua esposa cavalgasse nua pela cidade? Alguns veem isso como um insulto, uma tentativa de humilhar sua esposa por desafiá-lo. Outros descrevem como um teste de fé, testando a piedade e a disposição de se suplantar diante de Deus na devoção do povo de Coventry. Mas isso levanta a questão: a famosa cavalgada realmente ocorreu? A maioria dos historiadores não acredita, pois não há registros contemporâneos e o primeiro relato surge quase 200 anos após o suposto evento. Mas uma coisa é certa: se a cavalgada da Lady Godiva aconteceu, não foi como descrito. Por exemplo, a alegação de que ela estava cavalgando para convencer seu marido a reduzir impostos não faz sentido. Coventry não era a terra dele. Na Inglaterra anglo-saxã, mulheres podiam possuir e eram responsáveis por suas terras. Em resumo, os impostos sobre a então nova e pequena cidade de Coventry eram controlados por ela, não por ele. É altamente improvável que seu brutal senhor tentasse humilhá-la. Na Inglaterra anglo-saxã, ela poderia se divorciar do conde e ainda manter sua propriedade. Em resumo, a descrição do século XIII baseia-se na cultura pós-conquista normanda e não na cultura anglo-saxã onde teria ocorrido. A motivação da liberdade de impostos excessivos, descrita no relato do século XIII, por exemplo, veio da mesma era que criou a lenda de Robin Hood. Se a Condessa de Mercia cavalgou nua por Coventry, a motivação provavelmente foi bem distinta da lenda. Era muito mais provável que fosse um ato de penitência. Na cultura medieval, a auto-humilhação, especialmente a remoção de adornos de riqueza, era uma forma comum de buscar o perdão divino pelos pecados. Se Lady Godiva buscava esse perdão, os impostos podem ter estado envolvidos no ato. Em 1041, o filho de Canute, Harta Canute, tornou-se rei. Desconfiando dos lordes ingleses, ele expandiu seu exército e marinha, exigindo um aumento significativo e muito impopular nos impostos. Como resultado, 2 cobradores de impostos de Harthacnut foram mortos por cidadãos revoltados em Worcester. Indignado com o ataque à sua autoridade, Harthacnut ordenou que Leofric arrasasse a cidade. Sem opção de desafiar o rei, Leofric destruiu a cidade que estava em suas terras e os arredores, não deixando, segundo dizem, nenhum celeiro de grãos intacto. Ele doou dinheiro lá ao longo de sua vida, buscando preservar seu legado. Se Lady Godiva se humilhou perante Deus, foi provavelmente em penitência por aquele evento terrível. Existem muitas teorias para explicar o passeio se de fato ele até ocorreu. Alguns dizem que estar nua poderia apenas significar tirar suas joias e soltar o cabelo. Outros dizem que era um ritual pagão de fertilidade e ainda outros sugerem que era apenas uma história contada pelos inimigos de Leofric para envergonhá-lo. Mas o que quer que tenha acontecido ou não no século XI, certamente foi transformado quando a história foi escrita pela primeira vez 200 anos depois, e isso continuou a ocorrer. Com o tempo, o passeio se tornou bem mais sexualizado, com Lady Godiva sendo retratada mais jovem e bela. A história de Pippin Tom, um aldeão que olhou e que, dependendo da história, foi morto ou cegado por espiar, não foi adicionada até o século XVII uma reviravolta puritana de retribuição divina inserida no conto. Pelos anos 1900, era pouco mais que um conto excitante para os vitorianos pudicos. O passeio tem sido reencenado de forma irônica na feira de Coventry, geralmente retratado por uma atriz em trajes escassos, ou às vezes até por um homem de peruca entre os anos 1600 até os anos 60, e a tradição foi revivida desde os anos 90 como parte do Festival Godiva de Coventry, que é anunciado como o maior festival de música familiar gratuito no Reino Unido.
Ela foi homenageada em retratos, em poesia, famosamente por Lord Tennyson, em canções, em mais de uma dúzia de filmes, um dos quais incluiu Os Três Patetas, em chocolate. É um legado muito estranho para uma mulher para quem o registro histórico nota principalmente sua caridade para com a igreja. Há muito que desconhecemos sobre ela, como sua data de nascimento, de casamento com Leofric e de falecimento, só podemos fazer suposições. Ela estava no grande levantamento de Domesday em 1066, ainda possuindo suas terras 7 anos após a morte de Leofric, sendo uma das poucas nobres anglo-saxãs e mulheres a manter suas terras após a conquista normanda, o que foi uma conquista notável. Mas ela não estava nesse levantamento em 1086, o que significa que ela morreu em algum momento entre esses anos. E talvez diga mais sobre nós do que sobre ela, que tudo pelo que ela é lembrada é por tirar suas roupas. O passeio pode nem ter ocorrido, e se ocorreu, não é pelos motivos que imaginamos. Talvez ela mereça ser lembrada além do que se escondia sob seus cabelos dourados. Sou o cara da história e espero que tenham gostado desta edição da minha série 5 minutos de história, com pequenos trechos esquecidos de 5 a 10 minutos. E se você gostou, por favor, vá em frente e clique no botão de curtir que está aí à esquerda. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, sinta-se à vontade para escrevê-los na seção de comentários, ficarei feliz em responder. E se você quiser mais 5 minutos de história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.